Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista de hoje vai falar sobre os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, os profissionais da área da saúde. Para isso, instituições como o Sindicato da Saúde têm acompanhado de perto todo o trabalho que está sendo feito. Para conversar sobre iniciativas como essa, eu estou recebendo aqui hoje, nos estúdios da TV Bom Dia, o senhor Adilson Chimansky, que é presidente do Sindicato de Saúde da região aqui do Alto Uruguai Gaúcho, que abrange 34 municípios, e também diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. Boa noite, presidente, seja muito bem-vindo, é um prazer estar conversando com o senhor aqui no Bom Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite, Leandro, e boa noite também a todos que nos assistem. Presidente, a gente já começa falando com essa pandemia do coronavírus. Nós sabemos que muitos profissionais estão aí auxiliando a população em geral, são os principais diretamente nessa guerra, né? Ao mesmo tempo, esses profissionais estão expostos ao maior risco de contaminação. Hospitais, por exemplo, como o Sírio-Libanês, ontem já chegaram a informar que estão afastando cerca de 100 funcionários com suspeita do coronavírus. Quais são as dicas aí de proteção desses profissionais da área da saúde frente ao risco de contágio oferecido pelo vírus? Bom, Leandro, primeiro é importante colocar também a todos que nos assistem, como já de muito reportado nas mídias sociais, enfim, é importante frisar novamente que nós estamos no início da pandemia. Há 2 semanas atrás eu estive em Brasília participando de uma reunião, inclusive, onde teve um congresso também de todos os presidentes dos sindicatos da saúde do Brasil, e a gente fez uma manifestação através de documento, inclusive, gostaria de começar por ali, dizendo das preocupações referentes aos profissionais, baseado nas informações que nós tínhamos de como aconteceu em outros países. Então, por que a preocupação que nós tivemos? Em outros, segundo o relato, processo histórico em outros países, todos os profissionais da saúde praticamente foram expostos, contaminados, com risco e expostos ao contato do vírus. Nós temos um documento e protocolamos junto ao Ministério da Saúde, pedindo que fossem providenciadas todas as medidas que envolvem segurança dos trabalhadores, desses profissionais que vão estar na linha de frente contra essa guerra biológica. Bom, em nossa região ali, nós temos procurado preparar os trabalhadores, nós temos vários canais de comunicação, inclusive temos grupos de WhatsApp, em função da não exposição em falar pessoalmente, e temos praticamente conversado em tempo real com todos os funcionários dos hospitais, trocando informações. Nós temos buscado informações junto à vigilância sanitária, temos buscado informações junto aos hospitais de como está o controle, a questão dos EPIs, enfim, e disponibilizado toda a forma de acesso possível, né, de informações aos trabalhadores, de orientações nesse sentido. Referente a isso que o senhor falou dos EPIs, né? Como é que está o fornecimento desses equipamentos de proteção individual aí pelos hospitais aí, no geral, né? São suficientes e principalmente aqui na nossa região? Qual é a avaliação que o senhor faz? Bem, eu tenho buscado informações, inclusive recentes, até para poder dividir essa informação aqui neste momento. Inicialmente se teve uma certa dificuldade. No momento, segundo o relato que estão nos vindo, está sendo fornecido e os hospitais, as casas de saúde estão tomando providências, na verdade, aí, para ter a garantia do abastecimento desses EPIs. Eventualmente tem um problema em um local ou outro que também depende do próprio sistema de saúde, que também não se preparou, na nossa opinião, como deveria para enfrentar essa crise da pandemia que, como disse, está no início e tende a aumentar. O fato positivo, de repente, que no transcorrer do tempo, conforme a gente avança na própria epidemia, também mais materiais são produzidos, né? E esses locais de saúde acabam recebendo. Esperamos que a demanda seja assistida conforme as necessidades e estamos também procurando obter informações e cobrando daqueles locais que eventualmente não têm feito o atendimento quanto a esta questão, né? Bom, presidente, eu queria que o senhor também falasse um pouco agora com uma questão de orientação para a nossa comunidade, né? Como é que as pessoas
Como é que vocês veem aí o momento aí das pessoas ficar em casa? Que orientações o senhor pode dar para que as pessoas possam auxiliar no combate ao coronavírus? Muito bem. Como profissional da saúde, entendemos que essa é uma pergunta bastante importante, até porque nós queremos colaborar como profissionais da saúde nessa questão. Primeiro, a gente gostaria de solicitar, incentivar as pessoas para que busquem os canais corretos de informação de como se precaver, como ajudar no combate junto à sua sociedade, buscando orientações junto aos serviços de saúde, porque a gente tem visto muito as pessoas muitas vezes recorrendo a informações que são divulgadas em WhatsApp, outros meios de comunicação aí, que não têm aquela qualidade de informação e muitas vezes são informações equivocadas que não garantem uma barreira de proteção. Então é importante as pessoas procurarem as informações corretas de como se precaver através dos profissionais corretos. A outra questão bastante importante é que as pessoas neste momento precisam, ao nosso ver, garantir o isolamento social. Aquela questão muito recomendada também, não adianta só ficar em casa, muitas vezes não ir ao local de trabalho, não ir a um supermercado, não ir a um outro estabelecimento comercial, mas estar ali compartilhando coisas com seus vizinhos, enfim, coisa e tal. Se ela tem ou acha que não pode ser contaminada, mas de repente vai estar contaminando outras pessoas que estão se cuidando, né? E tudo isso vai ajudar a gente contribui para aumentar a curva epidemiológica que a gente quer diminuir. A gente quer menos pessoas contaminadas para que aos poucos o vírus ele comece a ser eliminado no próprio ambiente. Ao contrário, vai acontecer se as pessoas procederem de forma contrária. Uma orientação e um pedido, inclusive, né, às pessoas de um modo geral, para também nos ajudarem, como profissionais da saúde, a enfrentarmos esse momento tão importante que a gente está vivenciando. Isso que o senhor falou exatamente é importante lembrar a comunidade, porque tem muitas pessoas que veem as coisas no WhatsApp, na internet, né? Alguns fabricação de álcool gel caseiro, fabricação de máscaras caseiras, de coisas. É sempre importante buscar uma orientação dos profissionais da área da saúde, né? Nesses casos, assim, para saber o que é certo se fazer, né? Perfeitamente. Até porque mesmo a fabricação, citando como exemplo do álcool gel, ele tem que ter um percentual mínimo estabelecido, né, de álcool, por exemplo, senão ele não vai ser eficaz. A questão de, outro exemplo, máscaras, a gente vê pessoas sugerindo ou tentando confeccionar máscaras de pano, não vai garantir a barreira de proteção. Ela tem que ser um equipamento especial produzido por empresas que garantam, na verdade, o isolamento, né, viral. Então a orientação ela sempre tem que ser vinda dos espaços, dos serviços de saúde, para que os métodos mais apropriados possam ser garantidos e se garanta a saúde de todos. Olha, aqui em Erechim, a questão do transporte público urbano para fazer o transporte regular desses funcionários da área da saúde, de casa para o trabalho, né, foi suspenso. Deve retornar aí na próxima semana, segundo o decreto municipal. Como é que o sindicato está vendo isso aqui na nossa região? Já tomou alguma providência? Como é que está acontecendo essa questão do transporte dos funcionários da área da saúde? Essa foi uma preocupação muito grande nossa, baseado que fomos procurados por um grande grupo de trabalhadores preocupados com essa questão. Haviam trabalhadores que residiam em locais distantes. E qual que é a nossa preocupação? Também em poder dar uma forma de atendimento qualificado com todo o número de pessoas, trabalhadores suficiente para atender a demanda da população conforme busquem os serviços de saúde. Nesse sentido, nós procuramos as instituições de saúde para verificar da condição que se encontravam e solicitamos a todos os locais para que providenciassem de forma individual na instituição, baseado que não havia o coletivo. E a informação aí que nós tivemos nesses últimos dias, que os hospitais, enfim, as casas de saúde, procuraram serviços privados próprios
para poder levar, trazer seus trabalhadores nos locais de trabalho. Salvo algumas questões muito individuais que também dependem da localização do trabalhador, que são discutidas individualmente com cada trabalhador que se encontra nessa condição. Mas ainda estamos discutindo e tentando melhorar esse serviço junto aos hospitais, buscando aí uma intermediação, um aporte aí necessário para atender também os trabalhadores nesse sentido, para que eles possam prestar e estarem no local de trabalho para atender as pessoas quando precisarem. Olha, além do presidente do sindicato e diretor dessas instituições, aí o senhor também é um profissional da área da saúde e compreende questões, por exemplo, como aquelas faladas pela Organização Mundial da Saúde, da importância do isolamento horizontal proposto na maioria dos países. Aqui o governo federal vem falando muito na questão de mudar esse isolamento horizontal para o vertical. Como é que o sindicato recebe essas informações desse cenário e quais consequências o senhor acredita que essa mudança pode provocar no sistema de saúde aqui do nosso país nessa questão da pandemia? Uma das atitudes tomadas por grupos de profissionais, multiprofissionais, diga-se de passagem, que estão na linha de frente, ali no comando do enfrentamento à pandemia, existem orientações muito bem definidas de como fazer isto. Então, independente de posições de governo, nós entendemos que as orientações têm que ser seguidas conforme vem da Organização Mundial da Saúde, ou do Ministério da Saúde, que seja, no sentido de que existe um protocolo a ser seguido. No momento que você quebra esses protocolos de saúde, você coloca em risco o atendimento, a demanda da população a ser atendida caso for necessário. Conforme já sabido, por exemplo, se quer achatar a curva epidemiológica, isso não vai ser conseguido fazer se muitas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo. Não vai ter atendimento de saúde para todos naquele momento. Então, por isso que é importante achatar a curva, e o achatamento dessa curva ela não vai se dar se muitas pessoas forem contaminadas de forma despreocupada, inclusive, ou se tiver orientações neste sentido. Então, nós discordamos com esse posicionamento do governo. Inclusive, a nossa federação, que representa a Federação dos Trabalhadores em Saúde do Estado, que representa 28 sindicatos da saúde no Estado, junto com o CORREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e a Associação Brasileira de Enfermagem, mais o Sindicato dos Enfermeiros do Estado, estão produzindo um documento, inclusive, nesse sentido, um documento vindo dos profissionais tendo posição contrária. Independente do que pensa o gestor, muitas vezes, federal, o certo é que as orientações devem ser seguidas conforme a equipe recomendada pela Organização Mundial de Saúde, conforme os protocolos e os critérios estabelecidos pelos profissionais. O isolamento social é muito importante nesta fase para a gente conter a propagação do vírus e com que menos pessoas venham a adoecer. Presidente, para falar um pouco da questão dos grupos de risco, né? Porque muitos profissionais da área da saúde, alguns têm mais de 60, 70 anos, mas continuam exercendo a profissão, né? E como é que o sindicato, quais são as orientações do sindicato passa? E eu também queria saber se o sindicato tem conseguido negociar o afastamento, flexibilização de jornada, férias, suspensão de contrato em alguns locais de trabalho referente a esses grupos de risco. Bem, a gente primeiro está verificando junto aos locais de trabalho, tem feito uma verificação desde que começou a epidemia. Existe muita coisa nova, inclusive a recomendação do próprio Ministério Público do Trabalho nesse sentido. Nós estamos verificando se as instituições de saúde estão cumprindo com essas recomendações. Nós estamos ajudando os próprios profissionais a serem orientados também referente a isto. E com aqueles locais que não se adequaram ainda, a gente está buscando uma negociação, a gente está verificando quais medidas estão adotando para isso, e a recomendação é de que quem está
no grupo de risco, que comunique imediatamente a sua situação de saúde ao gestor do serviço público, quanto das casas de saúde, dos hospitais, enfim, para que medidas possam ser tomadas nesse sentido para o seu afastamento. Obviamente, existem aqueles grupos de risco direto aí que conforme a idade, enfim, então a gente tem procurado fiscalizar essas questões ali, orientando os trabalhadores e questionando muitas vezes os próprios empregadores nesse sentido. Tem muitos profissionais da área da saúde que atuam em diversas áreas, né? Dentro da saúde elas têm uma grande ramificação de atendimento, né? E alguns desses setores vão ser diretamente ter essa questão de dispensa de funcionários, principalmente aqueles que estão na área de risco. Como é que o sindicato está acompanhando, como é que o senhor está acompanhando essa situação da dispensa dos funcionários e o que o sindicato pretende fazer para tentar minimizar um pouco essa situação do desemprego que pode afetar talvez essa área também? Nós temos buscado informações não só da nossa região para ver como é que está em outras regiões do estado, por exemplo, a nível de país, inclusive, porque como a gente representa também uma confederação nacional, falando da nossa região, nós não estamos encontrando problemas, de repente, ainda tão sérios quanto em outros locais, conforme a gente já teve notícia. O que a gente está discutindo com os gestores de hospitais, enfim, a questão dos horários, das jornadas, das escalas, né? E como estão sendo feitos os afastamentos e se há gente o suficiente para cobrir as tarefas necessárias do dia a dia aí, que fazem parte da rotina do hospital, dado que um grupo de trabalhadores, por certo, está ou vai ser afastado. Como está sendo o suprimento desses trabalhadores aí para poder atender a demanda dentro do setor de saúde? As informações que nós temos e temos buscado e verificado é que na nossa região está se fazendo um remanejamento, inclusive muitas vezes com empréstimo de outros locais de saúde para suprir essas deficiências. Outras questões ainda estão sendo discutidas nesses dias para a gente tentar cobrar e para que as instituições adequem da melhor forma possível. Presidente, profissionais da saúde que estão nos assistindo, que têm algumas outras dúvidas, querem buscar esclarecimentos, aí o sindicato tem um local para atendimento, um telefone, como é que funciona? Perfeito. Embora haja um decreto municipal, a gente não está com as portas abertas, o sindicato não pode estar de portas abertas ainda, mas internamente a gente está trabalhando, como coloquei anteriormente, a gente tem mantido um contato contínuo com todos os trabalhadores, com as instituições, via sistemas digitais, telefone, enfim. Inclusive gostaria de deixar um número de telefone que é do nosso sindicato, que é o 3522-5970, ou seja, pelo seu celular também, né, o WhatsApp, que é o 999-762510. E temos ainda o serviço de e-mail, né, se for necessário encaminhar algum documento nesse sentido, enfim, que é o sindesaude@outlook.com.br. Temos assessoria jurídica disponível caso haja alguma necessidade ou de intervenção em alguma instituição de saúde para atender a demanda dos trabalhadores, enfim, ou orientações gerais que possa se fazer necessário neste momento tão importante. Para quando o sindicato retornar ao atendimento ao público normal, onde é que fica o Sindicato de Saúde aqui de Erechim? Está localizado na Avenida Marisco Cardoso, 190, a sala 207, que é no segundo andar, aqui na Avenida Marisco Cardoso. Tá certo. Presidente, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui. Muito obrigado. A gente sabe que, como todos os outros profissionais da área da saúde, esse é um momento complicado, que vocês têm corrido bastante para poder atender todo mundo e dar suporte. Muito obrigado. E os canais do Bom Dia sempre ficam à disposição, aberto do sindicato, do senhor e de outras áreas aí, para estar trazendo informações tão importantes quanto essa para a nossa comunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela oportunidade e uma boa noite a todos. O programa de hoje fica por aqui. Você pode rever essas e outras entrevistas da TV Bom Dia no nosso site. Basta acessar www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa.